Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Mais do que nunca, eu tenho a certeza, foi Deus que me chamou, foi Deus quem me comissionou, foi Deus que tem me sustentado, tem me levado, tem falado comigo, tem falado com essa igreja. Não tenha dúvida, não duvide que Deus não tem falado com você. Não pense que, claro que você vai ter que orar, você vai ter que tirar tempo sozinho com Deus, você vai ter que fazer a leitura da palavra, vai ter que vigiar para de repente você não estar dando ouvidos às vozes paralelas. Porque de repente você pode pensar que Deus está falando com você e uma voz paralela que você nunca ouviu, mas confunde com a voz de Jesus. E você só vai poder discernir entre a voz de muitas águas e a voz paralela se você estiver bem pertinho dele. Como é que você está bem pertinho dele? Lendo a palavra dele, se embriagando, se enchendo da presença dele. Amém? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Dr. Lucas, o Evangelho de Lucas capítulo 17, Evangelho de Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresente-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo, eles foram purificados. Versículo 15. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glórias. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Versículo 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Versículo 17. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Versículo 19. E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos, ora comigo. Querido Deus, amado Pai, nos aquietamos agora diante de Ti, em o nome do Teu Filho Jesus. Queremos ouvir a Tua voz mediante a exposição da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala com a Tua igreja, que a Tua igreja quer Te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando essa mensagem de O Amor que Constrange. O amor que constrange. Jesus seguia entre os limites das duas províncias, ou seja, Jesus passava pelo meio de Samaria e Galiléia, atravessando o Jordão e descendo pelo lado oriental do rio, pois o próprio lugar mencionado é Jericó, o ponto no qual os peregrinos costumavam se desviar para o lado oeste. Abra sua Bíblia em Lucas. Você está em Lucas 17, volte para Lucas 13. Lucas capítulo 13, versículos 22 e 24. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita,
Pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 22 aos versículos 24. Não existe o impossível para Deus. Olha para cá. Deixa eu falar uma coisa para você nesta noite, para que você possa tatuar isso no seu coração. Não existe o impossível para Deus. Não existe. Mesmo em ocasiões desafiadoras, Ele estará presente. Pode ser que você não perceba a presença dEle. Pode ser que você não consiga ouvir a sua voz. Possa ser que, mediante as intempéries da vida, as lutas, as adversidades, você não consiga discernir que Ele está bem ali pertinho de você. Você pode se distanciar, você pode pegar atalhos, você pode ir por outros caminhos, mas Ele sempre estará presente. Com um diferencial: você não pode profanar o templo. Se você profanar o templo, Ele não estará no templo. Então você precisa continuar crendo. Se Ele te fez a promessa, aconteça o que acontecer, creia e siga em frente. Haverá um momento que você vai ser preciso se aquietar. Haverá um momento que você vai chorar, chorar, chorar e chorar muito. Haverá um momento que você não vai entender absolutamente nada do que está acontecendo. Só que tem o seguinte: você não pode desfazer a eficácia da tua fé com palavras. Porque estamos crendo, estamos confiantes, estamos seguindo o curso do processo. Em dado momento, aparece um nevoeiro na nossa frente e a gente não entende nada. Está tudo contra, está tudo contrário. E você olha e diz: não, peraí, isso não vai acontecer. Aí você começa a desfazer tudo que você decidiu crer, tudo que você decidiu aplicar fé, tudo que você decidiu sentar no teu coração. Você começa a desfazer com as suas palavras, com as motivações do momento, e você chega até a se irar e começa a falar coisas que você não tinha que falar. Você só precisava ficar calado, você só precisava ficar quieta. Deixa que o tempo se encarregará de conduzir você no processo para que você possa chegar à promessa. Amém? Amém? Amém. Então, o impossível, ele não existe para Deus. Mesmo em ocasiões adversas, desafiadoras, Deus estará presente. Olha, o que irá fazer a diferença é como você reagirá à palavra de Deus. Aquilo que Ele está dizendo para você, aquilo que Ele está te mostrando, aquilo que Ele está dizendo: olha, faça isso, faça isso, faça isso. Mas pastor, como é que eu vou discernir que é a voz de Deus que está mandando eu fazer isso? Leitura da palavra. Tempo sozinho com Deus, quietude. Solitude. Tira tempo sozinho, vai para um canto, só você e Ele, e você vai ver o que vai acontecer com a tua vida, o que vai acontecer na vida dos seus familiares, o que vai acontecer na tua história.
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a questão é o que eu vou fazer com aquilo que Deus tem me dado. O que eu vou fazer com aquilo que Deus tem me ordenado a fazer. O que eu vou fazer com o comando que Deus tem me dado. Seguirei o comando dele? Ou farei de conta que não estou entendendo nada? Senhor, eu ainda não entendi nada. Não entendi muito bem o que ele está me dizendo. É a coisa mais comum. Lembra daquele homem que tinha fé? Era um homem, ele não era um homem religioso. Ele era um homem que tinha fé. A fé dele era uma fé agressiva. Era uma fé no Deus verdadeiro. E certo dia ele sofre um acidente. Ele estava indo para um lugar nesses aviões pequenos, de pequeno porte, esses aviões de pequeno porte, e ele afastou um pouquinho. Quando ele afasta, ele cai. Ele cai e se segura numa árvore, fica lá num galho pendurado e começa a orar. Senhor, eu sou teu filho. Senhor, a tua palavra diz que tu me guarda por onde eu andar. Faz alguma coisa, Senhor, nessa direção. Vem, Senhor, me salva. Eu sei que tu és socorro bem presente. Ora, amado, não contou pipoca. Não deu outra. Assim que ele orou, parecia um helicóptero jogando a corda para ele subir. Não. Eu tive um Deus que vai mandar socorro para mim. O pessoal insistiu. Ele disse, não, obrigado, pode ir embora. Estava lá, pendurado, orando. Senhor, olha, Senhor, aqui. Ia passando um pessoal, viu ele pendurado. Venha, a gente segura você, venha, desça. Ele disse, não quero, porque Deus vai mandar socorro. Por favor, vou embora. A questão é, Deus mandou socorro para ele? Mandou, amado. Apareceu outro grupo de pessoas. Disse, solta essa corda, querido, solta essa corda. Ele disse, você está louco, rapaz, você quer que eu morra? O que aconteceu? Ele morreu. Ele morreu congelado. As pessoas iam passando por ali. Ele estava num palmo de distância do chão. Um palmo, amado. E ele não soltou a corda. E ele não quis o socorro. Será que você se encontra nesse contexto? Deus está dizendo para você, olha, eu vou transformar. Olha, eu vou cumprir o que eu prometi na sua vida. Olha, eu tenho isso para você. O que eu tenho para você é o melhor. O amor que constrange. A primeira parte dessa mensagem eu estou chamando de o amor que constrange atrai a atenção de Deus. Diga, eu quero atrair a atenção de Deus. Veja aí, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 14. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, vão e apresente-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles,
foram purificados. Lucas capítulo 17, versículos 11 a 14. O mais interessante disso tudo é que a lei hebraica proibia os leprosos de se aproximarem de qualquer pessoa. Eles não podiam estar em público. Eles não podiam se aproximar de ninguém. É tanto que eles se encontravam a certa distância de Jesus. O que é que o texto diz? Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram. Jesus só os percebeu depois que eles começaram a clamar. Foi que chamaram a atenção de Jesus. Sabe o que acontece? Às vezes você quer cantar e você não canta porque alguém um dia disse que sua voz era feia. Você quer louvar a Deus, você quer adorar a Deus, mas você não louva segundo você, porque alguém algum dia lá atrás disse que você é desafinado, que você é desafinada. Eu quero dizer para você nesta noite que isto é mentira do diabo. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, não olha para a cor da tua voz, não olha para a tua afinação, não olha se você canta bem, não olha se você é afinado, se você é afinada, ou se você é desafinado ou desafinada. Não, ele não olha para isso. Ele olha para a intenção do teu coração. Ele olha para o núcleo do teu coração. Ele vai buscar o que existe de mais precioso dentro de você. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Aí sabe o que acontece? Você não clama por ele. Sabe o que acontece? Você não louva. Você não usa o canto como um louvor a Deus. Entenda uma coisa, o louvor a Deus não é música. Primeiramente, o louvor a Deus é seu estilo de vida. É aquilo que você faz. É aquilo que você vive, da maneira que você vive. Adoração a Deus não é música. A música é uma ferramenta que você usa como louvor e como adoração. Mas se você não canta, você não louva, você não adora, aí sabe o que acontece? Você trava. Eu lembro que eu cheguei outro dia na casa de uma ovelha, que é vizinho à casa de outra ovelha. Meu Deus do céu, era algo assim estrondoso, sabe? Toda a rua ouvia a pessoa cantar. A pessoa está aqui nesta noite, eu não vou dizer quem é. Era algo estrondoso, a pessoa, sei lá na esquina, já ouvia a pessoa cantar. Eu disse, meu Deus, que coisa maravilhosa. Disse, pastora, vamos embora para não atrapalhar o canto da pessoa. Vamos embora. Talvez ela nem saiba que a gente apareceu lá. Então veja bem, você percebe ou percebemos que as vozes dos leprosos eram uníssonas. As vozes dos leprosos eram uníssonas. Harmonia de várias vozes ao mesmo tempo. O conjunto de sons e sua entonação era a mesma. Você sabe o que acontece na igreja local? Você canta num tom, a irmã canta no outro tom, o irmão canta em outro tom, e assim cada qual canta no seu tom. Por quê? Porque não estão num só pensamento. Por quê? Porque não se encontram num só espírito.
porque estão buscando apenas as suas realizações pessoais. Quando você entender que o que você tem que buscar é o meio da coletividade, se prepare, porque Deus vai derramar poder sobre a sua vida. Porque quando Jesus ouve a voz desses 10 leprosos, Jesus percebeu que o desejo dos corações deles eram compatíveis. É incrível. O desejo dos corações de cada um deles transformava numa só voz. Eram compatíveis. Os leprosos desejavam a mesma coisa. O que era que ele desejava, igreja? Ser curados. Mas eles gritavam como? Jesus, tem compaixão de nós. Mestre, tenha compaixão de nós. Olha, interessante. Pastor, mas que amor é esse que constrange? O amor que constrange, ele é composto de paciência, bondade, não arde em ciúmes, não é vaidoso, não é orgulhoso, não se conduz inconveniente, não é interesseiro, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os leprosos estavam gritando, né? Jesus, tem compaixão de nós. O amor se encontrava ali, diante deles. O amor ouviu a sonoridade de suas vozes. O amor os amou incondicionalmente. Meu Deus. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresente-se aos sacerdotes. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Jesus podia muito bem dizer: fiquem curados. Sim ou não, igreja? Jesus poderia ter feito isso. Fiquem curados. Eles teriam sido curados no mesmo instante. Eles teriam sido curados na mesma hora. Mas Jesus não fez. Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípio. Houve até paradigmas que Jesus quebrou, mas princípio não. Paradigma sim, Jesus quebra paradigmas. O que é um paradigma, pastor? É o exemplo que serve como modelo. É um modelo que serve como padrão. É algo que é estabelecido e segue-se de geração a geração. Está ali, estabelecido. É um modelo, é um padrão. Como por exemplo, em sua cultura, as mulheres eram vistas como inferiores e muitas vezes excluídas da vida pública e religiosa. Jesus interagiu com mulheres abertamente. E o que aconteceu? Jesus quebrou esse paradigma. Segundo, havia uma profunda hostilidade entre judeus e samaritanos. No entanto, Jesus quebra esse paradigma.
Por quê? Para os judeus, os samaritanos eram considerados impuros e traidores da fé. Veja como é que isso acontece. Havia uma profunda hostilidade entre os judeus e os samaritanos. Para os judeus, os samaritanos eram impuros e traidores da fé. Jesus, no entanto, quebra esse paradigma, essa barreira, ao conversar com uma mulher samaritana, demonstrando amor e compaixão por ela. Pastor, paradigma, sim, e princípio: o amor, a bondade, a generosidade, o perdão, o respeito, a integridade e a honestidade. Se nós prestarmos bem atenção, todos esses princípios estão apontando na direção do caráter de Deus. Princípio: sede santos, assim como eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Qual foi a palavra que Jesus liberou para os leprosos? Vão e apresente-se aos sacerdotes. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Lucas capítulo 5, versículos 12 a 14. Qual foi a resposta de Jesus? Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Três coisas me chamam a atenção. Primeiro, é uma ordenança da parte de Jesus para aquele homem: não conte isso a ninguém. Olha aí, veja que princípio. Existem coisas que eu não posso contar para outras pessoas. Temos que aprender a ter segredos com Deus. Por isso a importância de tirar tempo sozinho com Deus. Por isso a importância de você ler a Bíblia ordenadamente. Agora, claro que existe algo que você quer resolver, e você está num conflito, e você é discipulada, você vai conversar com seu discipulador, ou com sua discipuladora, ou com seu pastor, ou com sua pastora, contando que você precisa ter segredos em Deus. Coisas que só você, está lá no íntimo, está lá no homem interior, está lá na mulher interior. Segundo, vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça purificação. Está vendo aí? O que é que Jesus faz? Jesus segue o rito da lei. Ele cura o leproso, mas ele disse: agora sim, agora tu está purificado, vai lá, vai se apresentar
ao sacerdote. Sabe o que acontece? A pessoa está doente. Tempo de oração. Você chama a família aqui para frente. Você ora, impõe as mãos, ora, unge com óleo. Aí depois, sabe o que você faz? Irresponsavelmente, você manda a pessoa suspender o remédio. Não pode, amado. Deus levantou o homem na terra dos viventes e preparou e capacitou para usá-los para a sua vida. Porém, o que é que vai estar como base? A sua fé em ação, a sua fé agressiva, os ingredientes da sua fé é quem vai levar você para um nível de excelência diante de Deus. Mas você recebe a orientação, você ora e você continua tomando os remédios até o milagre se evidenciar, a não ser que o milagre seja subitamente, seja instantâneo, aconteça naquele momento. Pastor Ronaldo Bezerra, quando o irmão orou sobre mim, que eu abri meus olhos, eu não sabia onde é que eu estava. Foi assim, ó, tchá. Vai completar agora dia 7 de setembro, ou seja, dia 1º de setembro, dia 7 de setembro, eu desci as águas, foi por 7 dias. Dia 1º de setembro, completa 25 anos. Deus não permitiu que eu passasse por uma casa de recuperação. A desintoxicação foi devocional, foi tempo sozinho, foi leitura da palavra. Amém? E a terceira foi para servir de testemunho para o povo. A sua vida é para servir de testemunho para muitos. Para que as pessoas que estão atravessando o que você já atravessou, volte os olhos para Deus, tenha sede de conhecê-lo, e que o seu testemunho de vida seja tão impactante que leve essas pessoas aos pés de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Segunda parte da mensagem. O amor que constrange revela o milagre. É incrível. Esse amor que me constrange, esse amor que constrange você, revela o milagre de Deus. Veja aí, Lucas capítulo 17, versículos 15 a 17. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Eram 10 os que foram curados. Onde estão os 9? Lucas capítulo 17, versículo 15 a 17. Todos os 10 leprosos tiveram fé para obedecer o comando de Jesus. Agora, olha como é sério. Apesar das aparências, vou repetir, ó. Todos os 10 leprosos tiveram fé para obedecer ao comando de Jesus, apesar das aparências. Eles aceitaram a cura como uma coisa já resolvida e realizada, muito embora não tivesse evidenciado. Mesmo assim, eles creram. Agora deixa eu falar uma coisa para você, que quando eu estava redigindo esse esboço, fiquei impactado. Mas eu fiquei impactado. Olha, essa questão de gratidão é algo bastante complexo. Você ouviu? Essa questão de gratidão é bastante complexa. Mas por quê, pastor? Porque já na época de Jesus, a gratidão sempre foi
mais difícil de encontrar do que a fé. Meu Deus, isso é muito sério, mano. A gratidão sempre foi mais difícil de se encontrar do que a fé. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas na época de Jesus não eram gratas. As mesmas pessoas que comeram pão, que comeram peixe, foram as mesmas pessoas que disseram: crucifica-o, solta Barrabás e crucifica Jesus. Como é que está teu coração nesta noite? Você tem sido uma pessoa grata? Você tem reconhecido a gratidão nos seus passos? Você tem louvado a Deus por pessoas que já passaram pela sua vida e que abençoaram a sua vida, que maximizaram o valor que você tem? Você tem sido essa pessoa grata? Que amor! Esse é o amor que constrange. Deve ser um dos motivos que leva Jesus a olhar para a fé de algumas pessoas e ver que os ingredientes necessários para a realização do milagre se encontram ali, ou se encontrava presente ali, bem diante dele, no coração daquelas pessoas. Quer ver uma pessoa? O oficial de Cafarnaum, a mulher que sofria há 12 anos, sangrava há 12 anos, a mulher cananeia, que a filha estava presa, possuída por demônios, o próprio cego Bartimeu, Ana. Deus olha para a fé dessas pessoas e vai na direção delas. O que está acontecendo com você? Aonde está a tua fé? Será que as coisas que cercam a tua vida é mais importante, é mais agressiva, tem mais qualidade do que a tua própria fé em Cristo Jesus? Por que eu preciso orar? Por que eu preciso pedir para Deus me curar, ou para curar um familiar, ou para curar minha mãe, meu pai, meu filho, minha irmã? Por quê? Por que eu preciso pedir a Deus pelas minhas necessidades básicas do dia a dia? Pelo emprego melhor, por uma capacitação que me leva além? Por que eu preciso orar? Já que Deus já sabe tudo, Ele já sabe o que eu vou falar. Por que eu devo pedir? A palavra nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Sabe por quê, amado? Deus quer se relacionar com você. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a batida do seu coração. Deus quer consolar você. Deus tem cuidado de você. Deus não tem permitido que nada de mal te aconteça, porque Ele te ama, porque Ele te escolheu, porque você é muito preciosa, é muito precioso para Ele. Outra coisa que o salmista declara é que já houve uma ação da parte de Deus em todo o percurso da minha vida. É incrível. Já houve a mão de Deus em todo o percurso da minha vida. E existe um tempo para todo propósito. Existe um tempo para se cumprir o propósito dele na vida de um servo amado. Salmos 139, versículos 13 a versículos 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste.
As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Olha aí. Quando nenhum deles ainda existia. Quer dizer, a mão de Deus já foi lá, já preparou. Aí sabe o que acontece? A gente muda o percurso. Sabe o que acontece? A gente entende, a gente compreende, mas a gente não aceita. A gente joga tudo fora. Por quê? Porque Deus já decretou. Deus já decretou. Por isso que a gente vê tanta gente sofrendo. Por isso que a gente vê tanta gente na sarjeta. Por isso que a gente vê tanta gente mendigando. E você vai, dificilmente você não vê um mendigo que não diga assim: eu fui da igreja, eu era crente. Dificilmente eu conheço a palavra de Deus. Por quê? Porque não entenderam, porque não compreenderam, ou esse ou aqui é superficial, ou não tiveram alguém para mostrar. Porque mesmo existindo pessoas que mostrem, mesmo existindo pessoas que discipulem, mesmo existem pessoas que pastoreiem, muitas vezes elas não querem. Elas preferem a ideia delas, elas querem viver da maneira que elas têm tempo para tudo, menos para estar na presença de Deus na coletividade. É incrível. É incrível. Salmo 139, versículo 13 a 16. Deus escreveu todos os dias da minha vida, e eu aqui tentando fazer as coisas da minha maneira, do meu jeito. Como pode? Deus tem o melhor para a minha vida, para a vida do seu filho, para a vida dos seus filhos. Ele é o nosso Pai com diferencial. Deus é eterno e eternamente bondoso, misericordioso, compassivo, gracioso e longânime. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Irmãos, considera a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29. Conclusão. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 18 e 19. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. Ele disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Lucas capítulo 17, versículo 18 e 19. Na maioria das vezes, queremos um milagre, mas não queremos o Deus do milagre. Eu já conheci pessoas que estava apodrecendo em cima de uma cama dentro de um hospital. E numa das visitas, um dos irmãos que estava na equipe se aproximou da cama dessa pessoa e orou por essa pessoa, e ela foi curada, restaurada na hora. E uma vez
eu tive a oportunidade de ir na igreja dessa pessoa e no final ela me chamou. Ela disse, na época eu não era pastor, a pessoa me disse, irmão Ronaldo, Deus me curou do câncer. Eu estava podre em cima de uma cama. Entrou um irmão, não sei de onde saiu esse irmão, impôs as mãos sobre mim e naquele momento eu fui curado. Eu não tenho mais nenhuma doença. Mas por favor, me diga uma coisa. Por que que eu não quero um compromisso com Deus? Por que que eu sou desobediente? Por que que eu não levo a sério um Deus que me ama tanto? Me diga, irmão Ronaldo. Eu olhei para ele e disse, amado, eu não posso te dar essa resposta, mas eu vou orar por você, para que você busque em Deus essa resposta, e você possa descobrir que você precisa estar aos pés de Jesus. Você precisa estar na centralidade da vontade de Deus, aconteça o que acontecer. Então muita gente precisa, quer, sonha, requerem o milagre, mas não quer nada com Deus do milagre. E confundimos o milagre físico com o milagre espiritual, que é o mais importante, o mais necessário. Porque se não fosse assim, Jesus não teria realizado milagres na terra. Mas, amado, deixa eu falar uma coisa para você. O maior milagre de todos os milagres é o milagre da salvação. Não é o milagre da carne, é o milagre do Espírito, o milagre da sua alma restaurada em Cristo. Então Jesus perguntou, não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Será que os 9 que não são mais leprosos estão aqui nesta noite? Só voltou um. Será que os 9 que não são mais leprosos foi curado juntamente com aquele que voltou glorificando a Deus? Será que ele se encontra aqui nesta noite entre nós? Será que ele está aqui conosco, sentado aqui conosco? Ou será que eles se encontram pelas ruas, pelas avenidas de Fortaleza, pelos becos e ruelas, pelos recantos mais remotos e escondidos que possam existir? O que é que eu estou fazendo? Eu só estou me preocupando em pagar minhas contas no final do mês? Eu só estou me preocupando em me encher de conhecimento? Eu só estou me preocupando com a dor que eu estou sentindo e a dor do seu próximo? Só voltou um. E Jesus disse, não eram 10? Onde se encontra os outros 9? E nesta noite eu pergunto para você, será que você não é um desses que não é mais leproso? É para você pensar, porque eu estou pensando desde o momento que Deus me fez essa pergunta. Será que você, filho, não é um desses 9 leprosos? Será que eles não estão aqui hoje? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Quais são as doenças existentes na sua alma, no seu corpo, na sua vida como toda, que você evita dar glória a Deus para não ser revelada?
Por que você está tão calado, igreja? O que você tem que você não quer que Deus veja? Você não quer que Deus entre. Você não quer nem que Deus restaure. Você prefere ficar com essa doença do que ser revelada, estancado o sangue. Quais são as doenças existentes na tua alma? Jesus te diz nesta noite: levante-se e vá. A sua fé salvou você. Diga comigo assim: Jesus! Não. Diga: Jesus! Me diz. Vá! A minha fé salvou-me. O amor que constrange. Você pode aplaudir a Ele?